É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, sim, Senhor, enche-me e usa-me. Sonda-me, 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 Senhor.
Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, versículos 1 e 2. Após a citação de dois versículos deste lindo salmo, nós vamos entoar o hino de número 366 do cantor cristão. Este hino tem como título Firmeza. Os aniversariantes dos últimos dias dessa semana que estamos vivendo são os seguintes. Dia 3/10, aniversariou a nossa irmã Regina Bill Amorim, lá de Campinas. No dia 4/10, o Bruno Camargo. No dia 4/10 também o Caio Gasbarro, que é filho dos nossos irmãos Rogério e Miriam. No dia 7/10 estará aniversariando o Fernando, aliás, dia 7 foi ontem, segunda-feira. Então aniversariou na segunda o Fernando Monteiro Gomes Filho e a nossa irmã Isabel Martins Vieira Simões. No dia 8, hoje, está aniversariando a irmã Marolina Borges Lemos. E no dia 10, aniversariará a Janaína Camargo de Souza. Eu quero cumprimentar aos aniversariantes e o meu desejo sempre é no sentido de que Deus os abençoe não só no dia do aniversário, mas ao longo deste novo ano, e que o Senhor vos conceda
as suas mais ricas e escolhidas bênçãos e permita que se realizem os propósitos que estão dentro da sua vontade. Nós vamos orar e logo depois entoaremos o cântico Confiarei. Oremos, irmãos. Querido Senhor, nós queremos agradecer-te pelo privilégio de nos dirigirmos a Ti com toda a liberdade nesta noite. Agradecemos-te pelo hino que cantamos. Agradecemos-te, Senhor, pelos aniversariantes da semana, a irmã Regina Bio, Bruno, o Caio, Fernando, a irmã Isabel Martins Vieira Simões, a irmã Marolina Borges Lemos, a Janaína Camargo de Souza. Obrigado por estas vidas preciosas para ti e para nós. E pedimos-te que as abençoe de acordo com a tua vontade. Que o teu querer se cumpra na vida de cada um dos teus servos e que eles possam viver de acordo com a tua vontade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu não tenho o que andar.
Eu cometi um engano com relação à data do aniversário da irmã Marolina. Na verdade, ele ocorreu ontem, dia 8. Hoje já é dia 9. Então, fica aqui feita a correção. Desejamos à irmã Marolina as mais ricas bênçãos de Deus. Nós vamos ler o texto bíblico que nos servirá de base para a meditação desta noite. Ele encontra-se no Salmo 73, versículos 1 a 17. Salmo 73, versículos 1 a 17. Nós lemos o seguinte: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há apertos na sua morte, o seu corpo é forte e sadio. São livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhes serve de colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, não têm limites as imaginações do seu coração. Zombam e falam com malícia. Na sua arrogância, ameaçam com opressão. Erguem a boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta a eles e bebe águas em abundância. Dizem: como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? São assim os ímpios, sempre em segurança, e as suas riquezas aumentam. Na verdade, que em vão purifiquei o meu coração, em vão lavei as minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração de teus filhos. Quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Que Deus abençoe esta porção da sua palavra no nosso coração. Eu gostaria nesta noite de falar aos irmãos, aliás, antes de meditar na palavra de Deus, nós vamos entoar mais um cântico, Nada Temerei. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará.
Meus amados irmãos, o tema para a mensagem desta noite é o seguinte: quase o levita escorregou e caiu. O texto nos fala a respeito de um homem, aliás, o escritor deste texto foi um grande homem do passado. O seu nome era Asaf. Ele, na verdade, escreveu 12 salmos neste lindo livro. Asaf era um levita, um músico, um escritor, isto é, ele era diretor da música no templo, nos dias de Davi, e seus filhos foram levitas nos dias de Salomão, depois que este construiu o templo. Servo do Senhor, ele compôs, como eu disse, 12 hinos que passaram a fazer parte dos salmos. Da sua experiência com Deus, os momentos passados no templo, dirigindo a música, em comunhão com o Senhor, ele prefacia este Salmo 73 no versículo 1 dizendo: com efeito, Deus é bom. Logo depois deste versículo, nós vamos encontrar algumas questões levantadas por Asaf. E é importante dizermos aos irmãos que Asaf, como levita, ele enfrentou inúmeras dificuldades. Por isso, durante uma fase da sua caminhada com o Senhor, ele enfrentou uma crise espiritual muito grande, a ponto de declarar no versículo 2: eu quase tropecei e caí. Por pouco abandonei o caminho certo. Pouco faltou para se desviarem os meus passos. Como Asaf, o irmão, a irmã, podem estar vivendo momentos de dúvidas e quem sabe já tenha até pensado em se afastar dos caminhos do Senhor. Vendo o que levou este levita à beira do precipício e como ele saiu dessa crise espiritual, nós descobriremos juntos neste texto que mesmo em meio às lutas, vale a pena servir ao Senhor. Nós vamos começar apresentando os motivos que quase levaram Asaf à insatisfação e quase à queda. Asaf quase escorregou e caiu porque ele olhou para o homem, deixou de olhar para Deus. Eu gosto de imaginar esta questão da seguinte maneira: vamos pensar em Asaf como sendo um homem do povo, de fato era, simples, embora levita de Deus, levando uma vida até difícil do ponto de vista material e até físico, morando numa pequena casa, ao lado, no fundo da sua casa, um grande terreno. E um dia Asaf acorda muito cedo com um barulho de ferramentas, de máquinas, e ele então fica curioso. Ele coloca uma escada no muro, sobe e olha para o outro lado e vê um número muito grande de pessoas trabalhando na construção de uma casa. Era o início de uma construção. Asaf não entendeu bem o que estava acontecendo, porque o terreno era muito grande e ele morava numa casa pequena, simples. E ele procurou saber quem estava construindo aquela casa e viria morar ali, e descobriu que era um político
desses políticos corrompidos. Não estou dizendo com isso que todos são. Nós sabemos que uma boa parte deles são corrompidos, são corrompíveis e corrompidores. E Asaf então descobre que este homem, depois de ganhar muito dinheiro ilícito, ele estava construindo uma mansão. E dia após dia ele colocava a sua escadinha, subia, olhava e a casa subia de vento em popa. Em pouco tempo levantaram-se os muros, as paredes, e logo depois ele viu que fizeram um grande buraco no quintal e ali foi construída uma piscina. Em poucos meses a casa estava praticamente pronta e a família do político mudou. Ele, sua esposa e filhos. E quando a família chegou, ele olhou e viu que os filhos deste político eram crianças bem apessoadas, e tudo isso começou a tocar no coração de Asaf, porque ele levava uma vida simples, uma vida difícil. Os irmãos vão de lembrar que os levitas faziam parte de uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Levi. As outras tribos todas receberam terras, mas a tribo de Levi não recebeu, porque eles foram separados para a obra do Senhor. E eles viviam com aquilo que as outras tribos ofereciam no templo. E Levi, então, levava uma vida difícil. Então, ele começa a olhar para as circunstâncias, começa a olhar para as coisas ao seu redor e tirou os olhos de Deus, começou a olhar para o homem. E esse foi o grande erro de Asaf, deixar de olhar para o Senhor para analisar o que acontecia com as pessoas à sua volta. Aliás, Jeremias, no capítulo 17 do seu livro, ele diz que é maldito o homem que confia no homem, feliz é o homem que confia em Deus. É por isso que nós não devemos olhar para pessoas, nós devemos olhar para Deus. E quando Jeremias fala isso lá em Jeremias 17, ele se inclui. Ele diz assim: maldito o homem que olha para o homem, para ele também. E agora, ao fixar os olhos na experiência dos homens, Asaf tirou conclusões que o levaram para muito perto da apostasia. Apostasia é abandono da fé, é deserção, é renúncia ao primeiro amor. E desde sempre a Igreja de Jesus Cristo tem sofrido com pessoas que acabaram desertando da fé, acabaram se apostatando. Hoje há um número enorme de pessoas que apostataram da sua fé, colocaram a sua confiança nas coisas deste mundo, se afastaram de Deus, esqueceram de Deus. O apóstolo Paulo afirma em Gálatas capítulo 1, versículo 6, o seguinte: estou admirado, ele está escrevendo à igreja da Galácia, estou admirado de que vocês tão depressa assim estejam desviando-se de Deus, que com o seu amor e a sua misericórdia convidou vocês a participarem da vida eterna que ele dá por meio de Cristo. E vocês já estão seguindo, entre aspas, outro caminho para o céu, que na verdade não conduz absolutamente ao céu. E no versículo 9, ele diz o seguinte: digo e repito, se alguém pregar qualquer outro evangelho, entre aspas, diferente daquele que vocês acolheram, ainda que seja um anjo, caia sobre ele a maldição de Deus. Hoje nós vemos pessoas pregando um outro evangelho, que não é evangelho. Evangelho é um só, é o de Jesus Cristo. Evangelho significa boas novas.
boas notícias. Mas muitas pessoas hoje estão criando um falso evangelho para agradar as pessoas. E Paulo diz que isso já acontecia lá nos seus dias. Se o irmão quiser ler o primeiro capítulo do livro da carta de Paulo aos Gálatas, vai perceber isso facilmente. Voltando ao nosso texto do Salmo 73, Asaf deixou de olhar para Deus, colocou os seus olhos nos homens, e o que foi que ele viu? Em primeiro lugar, ele invejou os ímpios, os incrédulos. É o que nos apresentam os versículos de 3 a 12. Vejam o que Asaf diz ali. Ele confessa que invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Está aí no versículo 3. O que ele viu nos seus dias é, na verdade, a mesma coisa que você e eu vemos se tirarmos os olhos do Senhor e colocarmos nas pessoas, se repararmos no estilo de vida dos ímpios dos dias de hoje. Asaf também diz que os ímpios viviam sem preocupações com doenças. Eles podiam pagar um ótimo plano de saúde, tinham os melhores médicos, podiam comprar os medicamentos mais caros para se manterem saudáveis. E é nesse contexto que ele diz: o seu corpo é sadio, é nédio, ou seja, bem alimentado, bem nutrido, o seu rosto brilha, devido ao fato de não passar pelas dificuldades que outras pessoas passam. No versículo 5, ele diz que os ímpios não eram afligidos. E ele, como servo de Deus, era afligido constantemente, principalmente por ser um levita, por fazer parte da classe sacerdotal, por ser um homem que cultuava a Deus e levava o povo a adorar a Deus através dos cânticos. E ele diz que os ímpios não são afligidos, mas aquele que serve a Deus sinceramente muitas vezes é afligido, e ele quase escorrega e cai. No versículo 6 ele diz: a consequência dessa vida despreocupada dos ímpios é a soberba que os cinge como a um colar, e a violência que os envolve como manto. Ah, irmãos, como temos visto isso nos nossos dias. As pessoas que querem servir a Deus, viver uma vida reta, uma vida pura diante de Deus, são atacadas. As pessoas são perseguidas. Mas aqueles que vivem uma vida perdida, uma vida de pecados, eles são admirados, eles são seguidos. No versículo 9, eu estou falando rapidamente, mas o irmão depois poderá voltar e acompanhar devagarinho cada um desses tópicos. Depois, no versículo 9, Asaf diz que os ímpios chegam a blasfemar. Ele diz lá no versículo 9: contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. No versículo 10, Asaf notou que os incrédulos, os ímpios, os injustos, geralmente são pessoas populares. Quanto mais ímpios forem, mais o seu povo se volta para eles, diz Asaf, e os que têm por fonte de que bebe a largos sorvos. São pessoas admiradas. No versículo 12, Asaf conclui a respeito dos ímpios. Ao invés de serem castigados, os ímpios estão sempre tranquilos e aumentam as suas riquezas. E ele provavelmente esteja pensando: eu, dia após dia, enfrentando dificuldades financeiras, porque levo uma vida reta diante de Deus. Isso tornava Asaf infeliz e arrasado.
é aí que ele volta a sua atenção, porque ele deixou de olhar para Deus, está olhando para os homens. Primeiro ele olha para os ímpios e vê tudo isso que acabei de apresentar aos irmãos. Na verdade, Asaf apresenta dentro do texto, versículos 3 a 12. Em seguida, Asaf começa a olhar para os servos de Deus e a fazer a comparação, versículos 13 e 14. E vejam a conclusão a qual Asaf chegou quando ele olhou para os servos de Deus. Ele chegou a lamentar-se. Ele diz, olhando para si mesmo e para os que como ele eram fiéis a Deus, concluiu triste, versículo 13, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. E no versículo 14, a sua avaliação era de que a santidade não compensava, pois apesar de manter-se fiel, abram aspas, ele diz, de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. É exatamente esta a visão que Asaf tem a respeito dos seres humanos, dos injustos e dos justos, dos ímpios e daqueles que servem ao Senhor. Eu quero a partir de agora dizer ao irmão, à irmã que me ouve, que é possível que o irmão, a irmã tenha chegado à mesma conclusão de Asaf em algum momento, de que enquanto os incrédulos prosperam no mundo, os servos de Deus vivem uma vida difícil, uma vida de tribulação, uma vida de aflição. Mas foi isso que Jesus disse que aconteceria mesmo. Quem sabe o irmão concorda que quanto mais se consagra, mais dificuldades encontra na vida. Várias pessoas já me disseram isso. Pastor, quando mais me aproximei de Deus, mais o diabo colocou empecilhos diante da minha vida. Antes de prosseguir, gostaria de dizer ao irmão, à irmã, que você e Asaf não estão sozinhos. Cada um em seu tempo, tanto Jó quanto Davi, Isaías, Jeremias, Abacuque, João, Pedro, Paulo, como muitos outros, observaram que poucos abastados serviam a Deus. A quase totalidade não fazia, no entanto, pareciam prosperar cada vez mais. Então a grande maioria dos que foram fiéis a Deus sofreram. E poucas pessoas que eram abastadas e que serviram a Cristo não passaram por isso. Enquanto os cristãos eram, nas palavras de Paulo, a escória do mundo, Paulo fala isso, cada uma dessas pessoas reagiu a seu modo diante da situação. A reação de Asaf quase o levou para longe da fé. Nós vemos isso na vida de outras pessoas também. Agora eu pergunto, e a vida do irmão que me ouve nesta noite, da irmã? Qual a sua reação diante da prosperidade dos incrédulos e a vida que o irmão tem levado? Bem, há um segundo tópico que o Salmo nos apresenta. Asaf tornou-se amargurado por tudo aquilo que ele viu. As reações de Asaf, como disse, quase o levou para fora do arraial da fé. Ele se tornou um cristão amargurado com o que via à sua volta e dentro de si. E a primeira reação que ele apresenta no texto é de que ele não conseguia compreender isso. Por que razão o ímpio prospera e o reto, o puro, o sincero sofre? Ele não conseguia compreender como as pessoas incrédulas viviam melhor que os servos de Deus. Nas suas palavras do versículo 16, nós encontramos a seguinte mensagem: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Era melhor
não ter sido escolhido por Deus para ser um levita. Essa foi a conclusão que ele tirou. Quanto mais pensava sobre o assunto, mais angustiado Asaf ficava. Como poderia o Deus justo deixar impune o perverso e diariamente submeter os seus servos a uma disciplina rígida? Isso não entrava na cabeça de Asaf. E muitas vezes nós passamos por isso. Quando nós olhamos para o que está acontecendo no mundo, em especial no nosso país, as pessoas más subjugando as pessoas boas, isso nos leva a ter uma atitude parecida com a segunda atitude. Ele não conseguia compreender, no versículo 16, e no versículo 15 ele diz que ele não conseguia falar, ele não conseguia se expressar. E aí fica a ideia, como um líder na congregação, Asaf não podia compartilhar suas dúvidas com seus companheiros, pois poderia semear a dúvida em seus corações, e ele não queria ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Aquilo que esmagava o seu coração não podia ser dividido com outros, que também poderiam desviar-se. Asaf até pensava em se abrir com alguém, mas o texto diz que ele arrazoava e isso seria trair a fé de seus irmãos. Dizia ele, versículo 15, se eu pensar em falar tais palavras que estão aqui no meu coração, que estão aqui na minha mente, já teria traído a geração dos filhos de Deus. E ele sofria sozinho. Por isso é bom destacar que a atitude de Asaf foi louvável, pois ele visava poupar a fé de irmãos mais fracos espiritualmente. Porém, ao se calar, foi cada vez mais consumido pela dúvida. E aí vem, então, a terceira situação de Asaf se fechando. Ele não conseguia aceitar tal situação. Versículos 21 e 22. Asaf não conseguia aceitar em seu coração essa situação. A amargura invadiu a sua alma. Mais tarde ele descreveria a sua situação nas seguintes palavras, versículos 21 e 22. Quando o coração se me amargurou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, como era um irracional à tua presença. Eu pergunto para concluir, o irmão já participou alguma vez do culto de adoração a Deus e de tão angustiado não conseguiu sentir a presença de Deus? Ao invés de prestar atenção aos cânticos, de manter-se em comunhão com Deus na oração, ao invés de prestar atenção à pregação, à mensagem, o irmão ficava remoendo a sua situação. Então o irmão entende como Asaf se sentia. Ele estava se tornando insensível às coisas de Deus. Mas então aconteceu algo que o tirou da situação em que se encontrava. Eu gostaria que o irmão prestasse atenção e eu vou concluir aqui hoje. Pois é isso que precisa acontecer com todos aqueles que, como Asaf, dominados pelas dúvidas, quase se afastaram e perderam a sua fé em Deus. Asaf entrou no templo do Senhor e aí ele pôde ver a ação poderosa de Deus na sua vida. Foi a mesma coisa que aconteceu com Isaías. Capítulo 6 do livro do profeta Isaías diz que ele entrou no templo do Senhor porque ele estava triste, amargurado. Seus problemas eram diferentes dos problemas de Asaf, mas ele não conseguia compreender como agora o seu povo se manteria diante de Deus. Se firme como se mantivera durante o reinado do seu primo, o rei Uzias, ou se agora o povo viveria uma vida completamente perdida. E foi aí que Isaías, assim como Asaf, teve uma experiência extraordinária. E ele viu a Deus. E as coisas mudaram na sua vida. Deixa Deus penetrar o seu coração, a sua mente. E
todas aquelas coisas que o têm deixado triste e abatido se dissiparão. Você viverá uma vida abundante, ainda que difícil, ainda que atribulada, ainda que uma vida de aflição, mas vale a pena. É o que nós veremos na próxima semana. Que Deus nos abençoe. Nós temos vários pedidos de oração. Temos o pedido da irmã Heleninha pela Valentino. Temos orado por essa criança de 4 anos com câncer no pulmão, uma situação difícil. Que Deus possa confortar o coração dos seus pais, familiares, e possa fazer a sua vontade na vida da Valentina. Também pelo seu neto, o neto da irmã Heleninha, o Anderson, com um problema sério de saúde. E eu gostaria que os irmãos orassem dia após dia pela vida dessa irmã tão querida, a irmã Heleninha. Ela tem enfrentado problemas graves. Na segunda-feira ela precisou ser levada para a UPA pelo seu irmão Arthur, e não estava passando bem. Ainda ontem, terça-feira, também não estava muito bem. Orem diariamente, por favor, pela Heleninha, para que Deus possa realizar uma grande obra na sua vida. A irmã Eumânia Rodrigues Mineiro continua pedindo por sua irmã Elza em tratamento quimioterápico. Que Deus tenha misericórdia e que em breve ela esteja completamente restabelecida. A prima lá de Araras, a Vilma, pede oração pela senhora Jaci. Ela também enfrenta problemas graves de saúde. Que Deus tenha misericórdia e que a mão de Deus possa, de alguma maneira, trazer consolo, conforto, paz para esta senhora e para toda a família. Nós temos o pedido também do irmão Antônio Mateus, pela sua esposa, a irmã Laura, que tem problemas nos seus pés, dificuldade para andar. Ele pede também pela Tatiana, que é a sua sobrinha, que passou por cirurgia, agora precisa recuperar-se. E ele me pediu domingo oração por ele mesmo, porque amanhã, quinta-feira, ele estará indo a Ribeirão Preto para exames. Que Deus possa abençoá-lo e tudo possa transcorrer da melhor maneira possível. A irmã Olga Sueli Pereira Cristianini, por quem temos orado, pelo seu esposo, o Samuel, também pediu oração num dos grupos da igreja por seu filho, o pastor Jefferson. Ele está hospitalizado e em tratamento. Que Deus tenha misericórdia, possa restaurar a saúde do seu filho, que tudo possa ficar de acordo com a vontade do nosso Senhor. A irmã Maria pede por sua amiga Vera Lúcia. Ela está enferma e ainda creio que sem diagnóstico médico. Que Deus possa operar na sua vida. Vamos orar também pelos irmãos José Carlos Simões, irmã Isabel Vieira Martins Simões. A irmã Dirce continua pedindo oração pelo Carlinhos, seu irmão, e por suas irmãs, a Tereza e a Madalena, que se recupera de cirurgia. A irmã Eliana Sopran pede oração por sua mamãe, a dona Irene. Ela está enferma, vai fazer um tratamento prolongado. Que Deus tenha misericórdia. Se for da sua vontade, nós temos pedido isso a Deus, que restaure a saúde da dona Irene, que ela tenha um encontro pessoal com Cristo. Que o Senhor abençoe toda a família. Vamos continuar orando pelos irmãos da irmã Eliana, pela Carilene, sua filha, e pela solução de alguns problemas administrativos que ela tem. Também a irmã Conceição foi membro da igreja, esteve conosco durante vários anos, hoje reside em Londrina. Ela pede oração por sua irmã Odete. A Odete passará por uma cirurgia na próxima quinta-feira, ou seja, amanhã. Que Deus possa estar no controle, possa abençoar a vida do cirurgião, dos seus assistentes, do anestesiologista, dos enfermeiros, enfim, de todas as pessoas envolvidas neste procedimento. Eu gostaria também, em nome da minha esposa, pedir oração pela irmã Cecília Lima. É uma pessoa pela qual
temos carinho. A Denise conversa de vez em quando tem possibilidades. E a Cecília já há vários anos enfrentando problemas, que Deus possa solucioná-los. Eu peço aos irmãos que se lembrem da minha filha Disney, do tratamento que ela está fazendo, que possa surtir o efeito desejado no seu organismo, os medicamentos possam ser usados nesse sentido, e aquilo que a ciência não pode, Deus faz, nós cremos nisso. Também continuo pedindo por minhas irmãs, Ana Maria Basti, pelos irmãos Luiz Munhoz, Rosicrei, Ângela, Estela, todos de Campinas. Hoje nós incluímos um pedido pela Maíra, em especial pelo seu esposo, o senhor Carlos Roberto Roque. Ele está internado, o seu estado de saúde não é bom. A Maíra tem enfrentado muitas dificuldades, tem 2 filhos enfermos também. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e que esses problemas possam ser solucionados. Esses são os pedidos. Eu vou orar. Aliás, antes de orar, nós vamos entoar mais um hino. É o hino de número 160 do cantor cristão. Nós vamos orar, estaremos assim concluindo o nosso culto desta noite. Eu desejo aos irmãos uma quinta, sexta, sábado abençoados, e depois no domingo estaremos na casa de Deus pela manhã às 9h30 e à noite às 19 horas para adorarmos ao nosso Deus em culto. Oremos, irmãos. Pai querido, somos-te gratos
por esses preciosos momentos passados na Tua presença. Somos-te gratos por tudo aquilo que tens feito para conosco. Agradecemos-te porque a Tua palavra enche o nosso coração de alegria, de gozo, de paz. Nos ajuda nas horas difíceis. Olhando para a vida de personagens bíblicos, nós encontramos assim também conforto para a nossa vida. Pai, queremos colocar diante de Ti neste momento os pedidos apresentados. Eu te peço pela vida da senhora Jaci, Tu conheces o seu problema, que possa solucioná-lo de acordo com a Tua vontade, que abençoes a toda esta família, a família da Vilma, seu filho, sua filha, seus familiares. Nós confiamos no Teu poder. Também colocamos a vida da Maíra, Heloísa Mares, os seus filhos, em especial do seu esposo, o Carlos Roberto Roque, que está internado numa situação difícil. Ó Deus, que Tu possas fazer o melhor na vida deste homem, minimizando as suas dores, e se for da Tua vontade, que possas restabelecê-lo. Colocamos diante de Ti a vida da Valentina, a vida do Anderson, a vida da irmã Heleninha, ó Deus, que Tu possas restaurar a sua saúde. É um pedido que temos Te apresentado várias vezes ao dia, durante todos os dias. Também colocamos diante de Ti, ó Deus, a vida da Elza, irmã da nossa irmã Eumânia. Restaura a sua saúde. Obrigado por que já fizeste até aqui. Também colocamos diante de Ti a vida do irmão Antônio Mateus, que passará por exames, consulta médica, quinta-feira. Abençoa sua esposa, a irmã Laura. Abençoa a Tatiana, abençoa os filhos dela. Abençoa toda esta família, a irmã Laíde, ali em São Paulo. Ó Pai, nós colocamos diante de Ti a vida da irmã Olga, do Samuel, pedimos saúde para eles. Agora também pedimos pela vida do pastor Jefferson, que Tu possas operar poderosamente na sua vida, restaurando-lhe a saúde. Nós Te pedimos, se for esta a Tua vontade, que o faças para a honra e glória do Teu nome. Abençoa toda esta família. Eu Te peço também, ó Deus, a irmã Maria e a Sofia, que estão viajando e vão passar alguns dias lá no estado de Minas. Abençoa a senhora Vera, pedido da Maria, que Tu possas restaurar a sua saúde de acordo com a Tua vontade. Também, ó Deus, Te pedimos pela vida da irmã Dirce, da Isabel, todos os seus familiares, dos seus irmãos, o Carlinhos, a Tereza, a Madalena. Ó Deus, que possas fazer o melhor nestas vidas para a Tua honra e glória. Apresentamos-Te a vida da irmã Eliana com os seus problemas que precisam de solução. Também, ó Deus, a vida da sua mamãe enferma. Nós a colocamos diante do Teu altar e pedimos que Tu possas operar poderosamente nesta vida, fazendo o Teu querer. Não só na vida dela, como de toda a família, que venhamos a ter-os todos junto com a irmã Eliana, irmão Oséias, na Tua casa de servindo de todo o coração. Pai, nós colocamos a vida da irmã Isabel, a vida do irmão José Carlos, colocamos a vida da irmã Conceição, do irmão Moisés, a irmã Londrina, em especial a vida da Odete, que vai passar por cirurgia amanhã. Ó Deus, que Tu possas realizar uma grande obra na sua vida e que recebamos boas notícias da irmã Conceição. Abençoa também, eu Te peço, a irmã Cecília, pedido da minha esposa, que Tu possas continuar operando poderosamente na sua vida e, se for do Teu agrado, restaurando completamente a sua saúde. Coloco diante de Ti a vida da minha filha Dízane, que está em tratamento. Ó Deus, que todos os medicamentos possam surtir o efeito desejado no seu organismo. Abençoa a minha esposa, abençoa a Mariana e o Edinho, lá em Campinas. Sê comigo, sê com o nosso lar, sê com a Tua igreja, a qual pertencemos, com cada família, que todos se sintam abençoados por Ti. Colocamos a vida dos nossos familiares, em especial Te peço pela Ana, pela Bastia e familiares. Também, ó Deus, Te peço
pela Inaíse, Joseli e demais familiares em viagem, que tu possas livrá-los dos perigos. Eu quero te pedir também, ó Deus, pelo estado da Califórnia, nos Estados Unidos, Califórnia mesmo, a Flórida, que estará amanhã recebendo um furacão com ventos possíveis de até 230 km por hora, que tu possas guardar as pessoas que ali residem e que a tua graça se manifeste sobre o povo de todo aquele estado, daquelas cidades. Nós confiamos no teu poder, colocamos diante de ti a vida do irmão Luiz Munhoz, Rosiclei, Ângela, Estela e todos aqueles que nos pedem oração. Nós os colocamos diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Mesmo ser tão fácil esquecer.